Você já parou para pensar por que, em algumas situações, ajudar alguém pode acabar se voltando contra você de uma forma inesperada? Não se trata daquela ingratidão comum, que apesar de dolorosa, ainda é compreensível dentro das imperfeições humanas. O que está em jogo aqui é algo mais profundo, mais silencioso e muitas vezes muito mais perigoso, porque não se revela de imediato e costuma se disfarçar de normalidade até que os efeitos apareçam. Existe um tipo de pessoa que não interpreta a ajuda da mesma forma que você. Enquanto você enxerga apoio, conexão e um gesto genuíno de humanidade, essa pessoa enxerga utilidade, oportunidade e, em alguns casos, vantagem. A diferença está na forma como cada um percebe o mundo. Enquanto você acredita que está fortalecendo alguém, o outro lado pode estar apenas calculando o quanto pode extrair daquela situação. Pessoas manipuladoras, egoístas e sem empatia não operam na lógica da troca emocional, da gratidão ou da construção de laços verdadeiros. Elas funcionam dentro de uma lógica de interesse, onde relações são avaliadas pelo que podem oferecer em termos de benefício. Isso muda completamente a dinâmica, porque ao ajudar alguém assim, você não está construindo um vínculo sólido, mas sim abrindo uma porta. E essa porta nem sempre será fechada com reconhecimento ou respeito. Muitas vezes será fechada com indiferença ou até descarte. Existe ainda um ponto mais sutil. O momento em que você mais ajuda alguém é o momento em que você mais se expõe. Quando uma pessoa está no fundo do poço e você aparece para ajudar, você se torna testemunha de algo extremamente íntimo. Você presencia o lado quebrado, as falhas, a vulnerabilidade em seu estado mais cru. No início, isso pode até parecer que cria conexão, proximidade e confiança. Existe a sensação de um vínculo verdadeiro. No entanto, quando essa pessoa começa a se reerguer, a dinâmica pode mudar de forma significativa. Surge um desconforto silencioso, porque você continua existindo como alguém que viu aquilo que ela tenta deixar para trás. A sua presença passa a funcionar como um espelho, refletindo um momento que a pessoa prefere esquecer. Em vez de integrar essa fase como parte da própria história, muitas optam por negar, evitar ou até rejeitar tudo o que remete àquela versão. É nesse ponto que a mente começa a agir como um mecanismo de defesa. A realidade passa a ser reinterpretada de forma conveniente. Aquilo que antes era reconhecido como ajuda passa a ser visto como algo irrelevante, exagerado ou até desnecessário. O apoio que você ofereceu perde valor dentro da narrativa que está sendo reconstruída. Você deixa de ser apenas alguém que ajudou e começa a ser percebido como um problema. Se você representa um lembrete de fraqueza, então eliminar a sua presença parece uma forma de preservar a própria imagem. A partir desse momento, a dinâmica muda completamente. Você deixa de ocupar um lugar de utilidade e começa a se tornar inconveniente. E é aqui que muitas pessoas se perdem, porque continuam agindo com base em empatia, enquanto o outro lado opera estrategicamente. Aquela proximidade que parecia verdadeira começa a dar lugar a uma distância fria, difícil de explicar. Aos poucos, você percebe que algo não encaixa mais, que a dinâmica mudou, mas ainda tenta racionalizar. Pessoas manipuladoras não simplesmente saem da sua vida, elas reescrevem a história antes de ir. O que antes era gesto de cuidado pode ser retratado como controle. O que era presença pode ser visto como pressão. Esse é o ponto em que muita gente se choca, percebendo que não está lidando apenas com ingratidão, mas com uma reconstrução da realidade. Admitir que precisou de você significaria encarar a própria vulnerabilidade. Para algumas pessoas, isso é insuportável. Então, em vez de integrar essa experiência, elas preferem apagá-la, distorcê-la ou negá-la completamente. O seu lugar na história já foi redefinido e muitas vezes você não está mais ao lado, mas sim do outro lado. A questão nunca foi deixar de ajudar os outros, mas aprender a não ajudar sem critério. Existe uma diferença profunda entre ser uma pessoa boa e ser uma pessoa disponível para todos. Quando não há filtro,
a bondade deixa de ser uma virtude e passa a ser uma vulnerabilidade explorável. Pessoas emocionalmente inteligentes desenvolvem a capacidade de observar padrões e testar reciprocidade. Ajudar a pessoa certa pode transformar vidas, mas ajudar a pessoa errada pode gerar desgaste emocional e conflitos desnecessários. Chegar a esse entendimento exige maturidade. Nem todo mundo merece acesso ao seu melhor lado. Ser forte não é ajudar todos indiscriminadamente, mas ter clareza para escolher quando ajudar, quem ajudar e até onde ir. Existe força em dizer não. Existe inteligência em se preservar. No fim das contas, a grande questão não é parar de ajudar, mas evitar se perder tentando salvar quem nunca quis ser salvo.